Aleluia! Hoje é 6 de março. Jeremias 52 diz que Deus deixou com que a Babilônia destruísse completamente Jerusalém, destruísse o templo do Senhor e levasse todos os objetos sagrados, objetos que eram usados para cultuar ao Senhor e apresentar sacrifícios para Deus. Se um jovem tocou numa arca uma vez, foi morto, foi fulminado, por que então Deus agora permitiu tal coisa? Era para poder ensinar ao povo que o mais importante não eram os objetos, não era o local do culto, mas era uma vida na presença do Senhor, uma adoração genuína a Deus que eles haviam esquecido. E hoje é a mesma coisa. Muitas pessoas estão preocupadas com o templo, com cargo, com título, com função, com muita coisa, menos em ter um relacionamento com Deus. Muitos não têm mais prazer de buscar ao Senhor. O anticristo está aí batendo as portas, mas quem é que tem vida realmente com Deus? Quem realmente agrada ao Senhor de coração? Quem faz isso? Você tem noção do que é Deus permitir com que a cidade que Ele queria tanto que fosse edificada, fosse destruída? Mas o templo, amado, que Ele deu as medidas exatas do templo, lugar de culto, de adoração a Ele, Ele permitiu que fosse destruído para o povo entender. Primeiramente, não é o templo, é a vida de cada um de vocês na minha presença. Em primeiro lugar, não é esse culto mecânico, esse culto vazio, sem prazer, mas apresentar para mim um culto com o coração quebrantado. Deus estava querendo despertar o povo para isso. E hoje também é assim, queridos. Muitos estão indo para a igreja por ir, estão cantando por cantar, pregar por pregar. Não é o que Deus quer. O que Deus está dizendo pela sua palavra é isso: um coração quebrantado e contrito, e esse Ele não desprezará. Apresente o seu melhor para Deus, tenha prazer de buscá-lo. Deus permitiu que fossem levados objetos sagrados, queridos. Objetos que Deus mandou fazer um óleo específico para ungir tudo aquilo. E Deus disse, esse óleo não vai ser usado para mais nada, somente para isso. Então os objetos eram santos, consagrados a Deus, para apresentar sacrifícios na presença do Senhor. Deus permitiu que fosse levado. Então não importa o que você apresenta para Deus, como você faz as coisas, como você dedica as coisas, como você diz que está fazendo. Na verdade, a consagração tem que ser de cada um de nós. Nós que temos que ser santos, puros, verdadeiros. Até porque o verdadeiro templo de Deus somos nós. Quando falamos que a igreja vai ser arrebatada, não é templo, não é estrutura. A igreja que vai ser arrebatada somos nós. E a Bíblia diz que nós temos que andar em vestes santas, mãos limpas, sem as quais ninguém verá ao Senhor. Somos nós o objeto que tem que ser santificado a Deus. E em outro tempo, um jovem chamado Uzá, separado, exclusivo para adorar a Deus, tocou na arca e foi fulminado. E agora Deus permite que uma nação ímpia, maligna, levasse tudo aquilo que era santo. Era Deus ensinando claramente para o povo. O mais importante é a vida de cada um de vocês consagrada à minha presença. Olha o que a palavra de Deus diz para cada um de nós, que nós somos a morada do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus, nós somos a casa viva de Deus. E Deus está em nós, Ele quer que nós venhamos cultuar a Ele no nosso ser, no nosso próprio corpo, queridos. E se assim nós apresentarmos uma verdadeira adoração, um verdadeiro culto rendido a Deus, a presença desse Deus maravilhoso será manifestada sobre nós de forma tremenda e nós iremos impactar e libertar muitas vidas. Em outro texto diz a palavra, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Meu Deus, maldito aquele que retém a espada do Espírito. Ou seja, aquele que faz as coisas para Deus de qualquer maneira, como se Deus não estivesse prestando atenção em nada. Aquele que retém a espada do Espírito, a obra, o mover, a unção, a graça. Aquele que impede do Espírito Santo agir na sua própria vida. Então não se negue, não se prive, não se detenha de procurar fazer o melhor para Deus, a melhor adoração, o melhor louvor, a melhor glorificação, o melhor servir, o melhor buscar de todas as formas. Porque se você fizer dessa forma, querido, você irá atrair a presença de Deus para a sua vida de forma tremenda e poderosa. E Deus vai te usar com sinais e maravilha, com instrumento de cura e de transformação de vidas.